vai aparecer ali que se a RT estiver paga, ela está válida. Ok? Ela está em... pergunta, como pessoa jurídica, como deve ser registrada a RT complementando os demais profissionais? Bom, uma RT, ela é recolhida em nome de um profissional, sempre. Não tem como uma RT ser recolhida em nome somente de uma empresa, sem ter um profissional. Na RT, quem preenche a RT é uma pessoa física, um profissional. Caso ele faça parte do quadro técnico de uma empresa, o nome da empresa vai estar lá também. O registro da empresa vai estar escrito ali também na RT, registrado ali na RT. Mas vai ser sempre em nome do profissional. Tá? Quando vocês contratam uma pessoa jurídica, pode aparecer o nome dessa pessoa jurídica na RT, mas sempre vai aparecer o do profissional. Tá? Sempre vai ser, não tem como ser uma RT só o nome de uma empresa. Tem algumas perguntas aqui que são muito similares. O engenheiro que tem habilitação como engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho deve emitir 2 RTs ou uma só informando os serviços? Tem várias pessoas que perguntaram a mesma coisa. Tá? Um profissional de civil e de elétrica que também é habilitado em engenharia de segurança deve emitir mais de uma RT? Não, não precisa. Ele tem essa opção. Se ele desejar, ele pode registrar mais de uma RT, mas, até por questões financeiras, ele pode fazer isso em uma RT só. O profissional que ele tem mais de uma habilitação, ele tem mais de um título em modalidade diferente, meu gerente mesmo ali, ele é civil e engenheiro mecânico. Ele pode estar fazendo a vistoria dessas 2 áreas na sua edificação, vai vistoriar toda a parte civil, vai vistoriar toda a parte mecânica, e ele registra essas 2 vistorias em uma RT só e entrega para vocês. Tá? Vocês podem ter só um formulário, só um documento com esses 2 serviços registrados. Na contratação de vários profissionais, qual deles será responsável pelo preenchimento do laudo e a ART do laudo? Quando vocês contratam uma equipe, todos os profissionais que participaram dessa vistoria, todos eles vão assinar o laudo. Vai ter o nome de todos eles para registrar a participação de todos eles. E cada um vai fazer a sua ART. Cada um fez o seu trabalho, cada um vistoriou a sua área, cada um vai registrar uma RT. Você vai ter uma RT para cada profissional. A não ser no caso de que um profissional seja responsável por mais de uma modalidade, ele vai registrar essas modalidades que ele tem em uma RT só. Não, é o um laudo. seguinte, posso falar? Não, olha só, quando a gente trabalha com laudo, eu sempre digo que vira um livro. Não adianta eu gerar um laudo da mecânica, ele da civil, da elétrica e da de incêndio. Algumas coisas vão se repetir, tá? Então, eu sugiro que a equipe... A consolidação um só faz, tá? Para não ficar repetido alguns itens, aí ficaria a introdução, a civil, a elétrica, as unidades, a mecânica, num documento só. Mais ou menos um trabalho só. Então, esse trabalho não vai para a prefeitura. Para a prefeitura só recebe o comunicado. Então, esse laudo, tá, ele fica em posse do condomínio. E é um laudo que eu sugiro e falo sempre. Não se pode tirar cópia desse trabalho, distribuir para todo mundo, porque ali pode constar itens das unidades. Então, o que for de área comum, pode tirar cópia. O que não for de área comum, eu entrei no seu apartamento, vistoriei, olhei gás, janela, vi elétrica, escrevi lá. Então, esse é um documento que deve ficar interno, a pessoa pode consultar, mas não se deve tirar cópia desse documento. Mas eu sempre sugiro nos cursos que se faça um trabalho só consolidado, para facilitar o seu entendimento na hora da leitura. Sim, a gente sempre recomenda isso. Sim. Não, isso já... Desde 2014 que a gente trabalha assim. Eu Barata, Jorge e alguns, nós damos cursos para engenheiros da autovistoria predial. Como elaborar um laudo da vistoria. E, nesse sentido, a gente sempre solicita e informa que o legal é fazer um livro só, uma consolidação
para facilitar o entendimento do síndico. Então, o correto é equipe multidisciplinar. Quando a pessoa faz sozinho, alguma coisa não vai entrar no trabalho. Então, você ficou com o trabalho capenga. Não, piorou a situação dele. Se ele escreveu sobre tudo, sem ter essa atribuição, piorou a situação dele. O fiscal está até ali preocupado. Mas a questão é essa. A nossa orientação é equipe multidisciplinar e que faça essa consolidação e, ao final, como a Letícia falou, entre os nomes de quem participou com a RT, assina e aí entrega. Aí você, de posse desse laudo, você vai ter todas as prioridades a serem cumpridas. Tá? A prefeitura só recebe o comunicado. Tá? Uma outra pergunta aqui. Para-raios fica em que complemento? Para-raios é um complemento de uma RT. Eu não sei informar agora o número, mas o engenheiro eletricista ele consegue também preencher o complemento da atividade dele para raios. Tá? É uma opção para ele, quando for apresentar a RT para vocês. Uma outra pergunta aqui é qual o custo de uma RT? O CREA possui uma tabela de preços onde o síndico ou administrador possa fazer uma consulta? A minha coordenadora veio aqui um pouquinho antes e ela apresentou para vocês essa tabela que está disponível no site. Ela até mostrou para vocês o caminho para vocês seguirem. Nesse caso desse serviço, a gente está falando de laudo técnico de vistoria predial, vai cair nessa tabela A. O provável é que vai cair nessa tabela A. Não é um serviço curto que caiba em RT múltipla, então vai ser cobrada pelo valor do contrato que vocês firmaram com o profissional que vocês contrataram. Tá? Se o contrato for até R$ 8.000, o valor da RT vai ser R$ 82,94, e ali por diante, o valor máximo de uma RT é R$ 218,54. Alguns colegas de vocês chegaram a falar aquelas questões lá sobre a RT vinculada e tal, é porque uma RT, caso vocês contratem uma equipe multidisciplinar, todos os profissionais vão ter a sua RT. E aí o profissional principal vai recolher a RT de acordo com o valor do contrato, né, dependendo do que entrar nessa tabela aqui, e todos os vinculados a ele vão pagar essa taxa mínima. Tá? Essa questão da diferença de RT vinculado ao principal. Oi? O engenheiro. A responsabilidade é do engenheiro. Pelo preenchimento e pelo recolhimento da RT, quem tem responsabilidade é o engenheiro, não é o contratante. Sim, sim. De novo, acho que o presidente falou sobre isso pela manhã. O Sindicato dos Engenheiros fez um trabalho, tá, sobre autovistoria predial, em que facilitou a empresa que ela foi contratada para pensar em mais ou menos quanto seria a hora do profissional. Tá? Mas quem determina é o mercado. Eu posso pensar em que a minha hora de trabalho possa ser R$200, se o mercado está pagando 150. Então, mas existe um... Não. O síndico recebe 5 propostas. Uma é 10 mil, outra é 15, outra é 20, outra é 30. Geralmente, ele vai no mais barato. Só que eu não me importo em ir no mais barato, mas que o escopo seja atendido. Não adianta a gente gerar propostas que estamos falando de maçã, banana e laranja. O escopo sendo igual, o ganha o melhor preço. Agora, existe um guia em que determina mais ou menos a mão de obra, a hora do engenheiro, que está próximo de 160 a R$200 a hora do engenheiro. Gente, boa tarde, então. Tem uma pergunta aqui, foi o seguinte: uma vez verificada uma obra sem um profissional responsável técnico, qual a penalidade a ser aplicada ao proprietário?
nós aplicamos exercício ilegal da profissão. Quando não tem profissional, ele recebe uma multa disso. Aí fez a segunda pergunta. Caso o proprietário pague a multa e prossiga a obra, sem um responsável técnico, o CREA tem a prerrogativa de paralisar a obra? Não. Quem tem a prerrogativa de paralisar a obra é a prefeitura. Tá? O que poderá acontecer a esse profissional, se o processo anterior transitar e julgado no CREA, a gente tirar uma nova multa por reincidência com valor dobrado. A primeira está em torno de R$ 1.500. R$ 3.000. Agora, perdão, exercício ilegal da profissão, desculpe, eu errei aqui porque o valor é R$ 6.000 para exercício ilegal da profissão. Tá? É 6.000, tá? 6.500. Tá? Quando é falta de registro, desculpe, que é 1.500. Então, esse valor vira 13.000 depois, caso o processo foi transitado e julgado. Eu acho que é uma temeridade não contratar um profissional, que contratar um profissional mais barato. Acaba sendo um pouco mais barato. Tem uma outra aqui. Se for feita uma denúncia de obra ou serviço irregular em uma unidade de condomínio. Achei ótima essa pergunta aqui, e também até não entendi, mas vou tentar responder. De uma unidade de condomínio. A fiscalização deve levar quanto tempo a verificar a obra? Olha, a gente tem uma informação, tem uma carta nossa de serviços ainda, que em torno de 15 dias nós temos que fazer essa verificação. Tá? Aí tem assim, realizei uma denúncia na inspetoria de Niterói, e a mesma disse não ser sua responsabilidade. Tá? Achei estranha essa resposta, se for um exercício ilegal da profissão, por isso que eu estou... Isso, não, acredito. Entendi. Por isso que eu até li aqui, porque não deixei para responder depois, porque a denúncia... Ele poderia ter te indicado o site do CREA para fazer essa denúncia, nós iríamos acolher e fazer, entendeu? Isso, entendeu? Tá. Ok. A gente vai... Eu vou mostrar ao presidente, ele vai verificar o que realmente aconteceu, tá? Mas essa denúncia orienta você, ou pode fazer via o site, tá? Não entendo, eles poderiam ter acolhido também a tua denúncia lá, encaminhado para a gente. Por isso eu até li, porque eu não entendi exatamente a segunda parte. Mas, se é uma denúncia, a gente realmente vai atender. Aqui também tem uma ótima pergunta, também alguém colocou aqui. Tem uma empresa de segurança eletrônica, CFTV, alarme e telefonia. Pago o meu CREA como engenheiro e da empresa. Trabalho através de ART, muito bem. Mas sofro concorrência, com certeza, né, de empresas que não têm registro, não têm engenheiro, não tem nada. Olha, o que a gente faz? A gente trabalha direto em cima disso. Parece, eu vou falar aqui, talvez vocês até vão rir. A gente trabalha com os condomínios, trabalha com empresa, e todos os dias a gente pega empresas sem registro. Parece uma erva daninha. Parece que quanto mais você pega, mais você autua, mais aparece. A gente autua demais empresas sem registro, empresas com exercício ilegal. Todos os dias que eu pego, por exemplo, vou no condomínio, vou numa empresa grande, vou puxar essa informação, vem 10 relação de contratos, pelo menos 3 ou 4 são empresas sem registro. Impressionante isso. Então, a gente não para de fazer esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho diuturnamente que a gente faz. Por isso que a gente trabalha... Você observou que quando eu estava fazendo a palestra, eu falei diretamente aquilo. Empresas regulares, porque é demais. Alguém levantou a mão, pode falar. Isso, se for... No caso aqui, nesse caso, que é uma empresa que pode ter registro no CREA, é mais barato. Quando é exercício ilegal da profissão, aquele que não pode se registrar no CREA, que é 6.000. Entendeu? Aquele que pode, por exemplo, sou engenheiro, não tenho registro, então eu posso ter registro. Me pegaram trabalhando, essa multa não é de 6.000, essa multa é menor, porque eu tenho habilidade, provavelmente conhecimento para ser um profissional depois. Ok? Claro, claro. Pode.
CFTV, esse tipo de trabalho, um técnico responde. Como um técnico ele está saindo da nossa jurisdição a partir do dia 20, a gente aqui só vai falar de engenheiro, a gente não vai falar sobre técnicos, entendeu? O que vai acontecer? Nós vamos encontrar muitas dessas empresas sem registro aí fora, mesmo tendo o conselho dos técnicos. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar o braço forte que a gente sempre usou. Ela que se registre com o técnico, caso ela queira, mas nós vamos usar o mesmo braço que a gente usa hoje, ok? O síndico deve exigir a RT na contratação do serviço durante... Eu respondi isso. Sempre exigir a RT no início da obra. Sempre. Contratou o cara, fechou o contrato, pede ele para trazer a RT. E a Letícia mostrou bem ali. Existe aquela RT rascunho. Se vier com a RT rascunho para vocês, com a cópia do pagamento da RT. Se não, aquela RT pode ser cancelada dentro do CREA e não ter nenhuma validade. Então, se ele apresentar a RT rascunho ainda, com a cópia do pagamento da RT. Isso, do recolhimento que foi feito. Tá? Porque se eu apresentei só rascunho, eu posso não ter pago. 30 dias depois, o sistema do CREA pode cancelar aquela RT, você ficou descoberto. Entendeu? Serviços executados e finalizados também são vistoriados, eu entendi que são fiscalizados, né? Que tipo de documentação é exigida? A gente normalmente pede informações de 5 anos para trás. Então, nós estamos de 18, a gente pede até dezembro de 2013. Então, esses serviços, nós realmente podemos pedir. Houve uma reforma, uma montagem, uma manutenção. Então, o que a gente pede? Se tiver contrato, cópia da nota fiscal, cópia de algum documento que nos dê condições de cobrar registro e ou a RT daquele serviço que foi executado. Ok? Essa aqui foi a última. Obrigado. Hein? Alguém pergunta como fica a responsabilidade dos técnicos de grau médio para obras de pequeno porte, porque eles saíram do conselho. Eles criaram o conselho próprio, que não está instalado aqui no Rio de Janeiro ainda, porque é uma briga medonha, porque toda hora cancela a eleição deles. Mas ele vai continuar com essas atribuições, porque ela é decorrente do decreto 90.922, que o João Batista de Figueiredo, na saída dele do governo, só de sacanagem, assinou um decreto que não é lei, pode até vir uma lei no futuro e revogar, dando atribuições para o técnico de grau médio até 80 graus, até 80 metros, sem elementos de concreto. Entende? Então, eles vão para o conselho deles e vão continuar com essa atribuição. Só isso. Pois não. Você está falando se esses locais precisam ter um laudo. Pode. Porque, na realidade, isso é uma lei da prefeitura, né, e eu não vejo que a questão do museu seria obrigação fazer, né? Só que não é feito. É engraçado que a gente fez uma semana antes de pegar fogo, a gente fez uma reportagem sobre outro prédio histórico, que o pessoal só vai tomar providência o dia que matar alguém, que é aquele prédio da Leopoldina. Aquele da Leopoldina está toda podre a cobertura e tem gente que dorme embaixo. E é inacreditável como a gente, uma semana antes, falou desse caso, né? E, lamentavelmente, pegou fogo, foi o Museu Nacional. E volto a falar, eu acho que Deus é eletricista, porque eu não sei como esses prédios aqui do centro não pegam fogo. É inacreditável. Não, é só você entrar num prédio desse aí, construído há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, em que as pessoas, com a facilidade do crediário, foram comprando, e
local que não está previsto nenhum ventilador, o pessoal liga o ar-condicionado. É impressionante. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou passar para vocês aqui antes de terminar, de incêndio, aqui no Saara. Eu não sei como esses prédios aqui antigos não pegam fogo, sabe? É sorte, ou então Deus é eletricista, não é possível. Não sei se você quer completar. É o seguinte. Vamos lá. A pergunta dele é pertinente do seguinte: o CREA tenta ser preventivo. Só que a lei estadual e a lei complementar, ela diz que tem que se fazer auto-vistoria predial em prédios comerciais e residenciais e excluem prédios históricos, barragens e estádio de futebol. Excluíram. Eles excluíram porque quem é que vai pagar por isso? Então, eles excluíram os prédios, no caso do museu, e, enfim, outros prédios são importantíssimos e que ficaram de fora. Nós assinamos um convênio agora com o Ministério Público sobre estádios de futebol. Tá? Lá atrás, quando houve o primeiro convênio, eles só queriam ver a estrutura, quando o fato mais grave, na realidade, é o escape. Esse é o fato mais grave, se houver uma correria, a pessoa sair. Né? Então, tem esse convênio. O que o Ministério Público, às vezes, cobra do CREA, e não é atribuição do CREA, e isso aconteceu agora na questão, eu estava viajando, me deram 48 horas, parece, para a gente ter um laudo liberando a ciclovia. Não, porque na administração passada foi feito um laudo a pedido do Ministério Público, juntaram os conselheiros aqui e fizeram. Mas o conselheiro não é empregado do CREA, ele é um trabalho honorífico, não tem salário, não tem nada, eles têm suas empresas, eles não podem ficar aqui fazendo laudo para o Ministério Público. Né? Eu cheguei e falei assim, nós não fazemos laudo. A gente pode, eventualmente, ir num local, como você colocou aí, e fazer uma avaliação. Olha, realmente, essa rachadura, é bom contratar alguém para fazer o laudo, mas o CREA fazer o laudo é inaceitável, bem, porque é a mesma coisa que foi colocada aqui, questão da fiscalização. Hoje nós temos 50 e poucos fiscais. Aí o pessoal vê muitas vezes o CAL na mídia, essas coisas todas, mas, na realidade, nós fiscalizamos para o CAL, para os arquitetos. Eles fizeram um concurso agora. Vocês têm ideia quantos fiscais o CAL tem? Para o Rio de Janeiro inteiro? 2. Na realidade, nós fiscalizamos e, às vezes, a gente fiscaliza e aí, na hora de resolver um problema, arrumar um profissional, em vez, ele vai lá e contrata um arquiteto. Quer dizer, nós fiscalizamos e ele vai resolver o problema da obra com o arquiteto. E é por isso que o Conselho Federal mandou autuar direto, sem dar os 10 dias, porque 10 dias era pior ainda. Você ia lá, notificava, você tem 10 dias para contratar um profissional, ele ia lá contratava um arquiteto. Então, os arquitetos, não existe fiscalização com 2 pessoas. A gente com 50 tem dificuldade de fiscalizar, muita dificuldade. Tem fiscal na região noroeste que ele sozinho fiscaliza 4, 5 municípios. Não é simples, não é uma coisa fácil a questão de fiscalização. Aí até o amigo lá falou da questão de Niterói. Foi atendido por quem? Por um atendente? Quem é que te atendeu lá, que você disse que não era com eles lá? Foi no atendimento. E eu vou te dizer uma coisa, lá não é uma inspetoria, lá é uma regional. E vou te dizer uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui na frente de funcionários aqui, né? Ali era a melhor regional nossa. Tanto é que a superintendente veio de lá, o gerente de fiscalização nós trouxemos de lá, a gerente das regionais veio de lá. Hoje, se acontecesse hoje, fala, não, aqui nós tiramos muita gente de lá para ocupar, porque nós, quando chegamos aqui,
não tinha um cargo estrutural que era de gente da casa. Nenhum. Nenhum. Hoje não tem ninguém da atividade fim que não seja funcionário com 20 e tantos anos de casa. Entendeu? Então, eu estranhei por ser Niterói. Niterói é onde tem as pessoas que, basicamente, talvez as que mais conheçam o CREA. Agora, o problema do atendimento, é por isso que eu digo, atendimento é uma... Eu estava conversando com a gente aí, falei, atendimento é a porta de entrada do CREA. As pessoas, às vezes, são mal atendidas e ficam com raiva do CREA. E quem sofre é o presidente. Pô, esse CREA continua o mesmo. Não, mas é verdade. E é verdade isso. Entendeu? Então, a gente precisa reforçar o atendimento? Claro que precisa. Claro que agora a maioria dos serviços são feitos online, né? Mas online tem que ser online mesmo. Não o online que a gente encontrou aqui, onde tinha 1.500, falava assim, tudo, você manda, o primeiro registro, você manda toda a documentação para aqui, que a gente analisa, manda um e-mail, você vem buscar a sua carteira. Chegamos aqui, tinha 1.500 que fizeram isso, que nem tocaram, que não tinha retaguarda. Então, é claro que o CREA tem muitos problemas ainda, a gente está tentando ver como solucionar isso, resolvemos esses problemas aí do primeiro registro, sim. Agora, não é uma coisa simples. O Estado, apesar de ser um Estado pequeno, ele é o Estado, é o segundo maior CREA da Federação, só perde para São Paulo. Só perde para São Paulo. E a quantidade de serviços que tem no Rio, ele caiu muito. Foi o que mais sofreu com a crise, foi o Rio de Janeiro. Foi o que mais sofreu com essa crise. E a gente está procurando aí ver como a gente soluciona vários problemas que nós temos, e temos sim, tá? Mas a gente está falando aqui de autovistoria, eu não sei se você podia passar um vídeo por vídeo, são vídeos de apresentação de autovistoria, onde a gente mostra que o abandono que é feito com a manutenção acaba gerando problemas. Pode, então. Não tem som, não? Esse aí é uma marquise, que normalmente a marquise é usada para guardar sucata. Bota o peso todo em cima lá. E o dono dessa lanchonete estava olhando para lá, ele já sentiu que ia ter problema. Ele olhava para cima, ele estava desconfiado. Esse dono dessa lanchonete, ele perdeu as 2 pernas. Né? E ele já estava desconfiado. Tanto é que depois tem uma entrevista que está sem som aí, a esposa dele fala que eles já estavam desconfiados mesmo, que viu umas rachaduras e tal. Né? As pessoas vê o problema e às vezes não solucionam na hora. Né? Não está entrando o som. Aqui está com som. Se está sem som, você pode parar e mostrar os outros vídeos que tem. Esse aí é a queda do prédio. Você vê que aquele de camiseta branca, ele é curioso. Ele veio, todo mundo parou, que viu algum estalo, alguma coisa, ele volta. Foi da 13 de maio. Olha lá, ele volta para ver o que está acontecendo. Mas, de repente, ele volta ao contrário novamente. Ó. Pode passar o outro. Desde 2011, essa é a terceira grande explosão provocada por vazamento de gás na cidade. As 2 primeiras foram na Praça Tiradentes, no centro, e em São Conrado, na Zona Sul. Em
maio deste ano, uma explosão em um apartamento do 10º andar deste edifício em São Conrado, na zona sul do Rio, deixou 4 pessoas feridas. O morador do imóvel, o alemão Marcos Miller, teve mais da metade do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. Todas as 72 unidades do prédio foram atingidas, várias ficaram destruídas. A perícia concluiu que o acidente foi provocado pela má instalação das tubulações de gás. Em 2011, 3 pessoas morreram na explosão do restaurante que ficava no térreo do edifício Riqueza, na Praça Tiradentes. As vítimas foram arremessadas a cerca de 40 metros do local do acidente, que também atingiu várias salas comerciais do edifício. O comandante da Guarda Municipal, Coronel Lima Castro, afirmou na época que a explosão foi causada pelo vazamento de gás de um dos cilindros usados no restaurante. O Barata é muito mais entendido que eu sobre isso, mas, na realidade, para você ter a explosão, você precisa do combustível, você precisa do ar e você precisa da centelha, né? E aí, tem o filme da explosão, tem um rapaz que está passando na hora, esse rapaz morreu. Explosão do centro, esse aqui não. Ele está passando na hora ali, ó. É o filé carioca, né? Filé carioca. Ele estava passando na hora. Isso aí, com certeza, houve o vazamento de gás num local fechado. Ficou vazando, vazando. Parece que um funcionário foi acender a luz na hora. É a centelha que faltava para ter a explosão. E tem, eu acho, aí o do centro do Rio. E às vésperas do Dia das Mães, um incêndio atingiu o maior centro de comércio popular do Rio. O fogo se alastrou por pelo menos 4 lojas na região do Centro Histórico e em uma delas houve desabamento. A nuvem de fumaça preta no início da manhã indicava a dimensão do incêndio. Bombeiros de 4 quartéis trabalharam desde cedo para conter as chamas. Segundo os bombeiros, o incêndio começou de madrugada em uma loja de roupas infantis e se alastrou para o comércio vizinho. Aqui na Rua da Alfândega, na altura do número 325, a fachada daquela loja, uma das mais atingidas pelas chamas, desabou e os escombros invadiram a rua. No local funcionavam lojas da rede Caçula, de papelaria e produtos para artesanato. Outras 2 lojas, que ficam nos fundos, com entrada para a Rua Senhor dos Passos, também foram atingidas. Não houve feridos e as causas ainda estão sendo apuradas. Funcionários de lojas que pegaram fogo e de outras próximas acompanharam impressionados a operação dos bombeiros. Além de Souza, é vendedor da rede Caçula e recebeu a notícia do incêndio a caminho do trabalho, pouco depois das 6 horas da manhã. Chegar aqui e ver praticamente tudo destruído é uma situação muito horrível. Lojas ficaram fechadas no principal centro de comércio popular a céu aberto do Rio, a poucos dias de uma das datas de maior movimento, o Dia das Mães, no próximo domingo. A região da Saara reúne diversas ruas do centro histórico da cidade. Há 2 anos, outro grande incêndio destruiu uma loja também da rede Caçula na região. Foi a unidade da Rua Buenos Aires, que até hoje permanece fechada. Obras, né, a gente precisam sempre ser feitas e as lojas fazem, né? Muitas lojas fazem as suas obras, mas realmente é mais um incêndio e num período, às vésperas do Dia das Mães, né, que é a segunda melhor data do comércio. Técnicos da Light estiveram no local para auxiliar o trabalho dos bombeiros. Equipes da Defesa Civil avaliaram riscos de novos desabamentos. Bem, então é isso. Eu acho que eu volto a falar o que eu falei de manhã. As pessoas se preocupam, às vezes, muito mais com a aparência do que com a segurança, né? Se a parede estiver suja, ele manda pintar, não tem problema nenhum. Mas o que está dentro da parede, normalmente, que não aparece, não é prioridade, normalmente. E aí a gente vê vários acidentes desses. E as pessoas fazem muito. Por exemplo, teve um juiz, acho que era juiz, desembargador, que morreu queimado num apartamento, acho, em Copacabana. O Leblon, né? Que pegou fogo lá num ar-condicionado.
O que você mais vê, a pessoa coloca o ar-condicionado de parede e fecha a cortina até tapar a tomada. Fechou o curto-circuito, acabou. Já vem aí não tem jeito. Aí é o incêndio porque vai pegar na cortina, mas ele esconde a tomada com a cortina. É um dos exemplos muito claros que tem, onde a pessoa se preocupa muito mais com a aparência. O filtro de linha, então, é uma desgraça. É uma desgraça. Não tem jeito. Eu falei de manhã aqui que eu vi uma... Eu só não comprei porque era muito caro, porque eu queria trazer para, quando tiver esses cursos aqui de autovistoria, deixar aqui 21 tomadas é terrível. Eram 7 fileiras, eram 3 fileiras de 7 tomadas cada um. Até o vendedor chegou e falou assim, mas olha só a grossura aqui do cabo. Sim, mas o que está dentro da parede? E só está mostrando a que está ali, naquele pedacinho. Mas é isso. Então, acidentes acontecem sim, mas eles podem ser evitados. E podem mesmo, se a gente se preocupasse mais com manutenção. Bom, não posso nem te responder que eu nunca fui síndico e nem quero ser. Agora, realmente é uma responsabilidade sem tamanho que, às vezes, a maior parte do síndico não tem essa ideia. Tá? Não sabe a responsabilidade do síndico, tá? E sem contar que ainda tem aqueles problemas com o vizinho, um não pagou, outro não pagou, aqueles problemas que eu acho que todo síndico deve sofrer muito, né? E aí chega no final do ano, é cota extra para pagar funcionário, não sei o quê, e todo mundo xinga o síndico, né, porque aumentou o condomínio, mas é a realidade que a gente vive hoje, né? Mas era bom o síndico ter muito claro da importância que ele tem nesse contexto aí da segurança do prédio. Eu acho que... E é isso que a gente tenta buscar aqui, mostrar a importância que o síndico tem nesse trabalho de autovistoria, que é uma lei, mas a lei não é só a lei porque tem que contratar uma empresa, tem que ter para dar segurança aos apartamentos. Eu fui fazer uma matéria na Ilha do Governador com aquela repórter Renata Capucci. Uma vez ele mostrou um apartamento que era, na parte elétrica, era perfeito, não tinha nada que você chegasse e pudesse falar, bom, eu trocaria isso, trocaria isso. Perfeito, todo reformado, todo bonitinho. Eu sei que a última pergunta que ela fez foi, então esse apartamento não pega fogo, ele depende do vizinho. Mas é uma realidade. Não adianta você fazer a sua parte se os outros não fizerem. Não adianta, não adianta. Né? Infelizmente, é isso que acontece. Nem todo mundo tem a consciência de fazer do seu imóvel um imóvel seguro. Né? E existe muito isso. Eu quero ver o meu lado. Bom, eu vou resolver isso aqui, eu não vou fazer serviço agora, que eu vou botar um filtro de linha, vou ligar as tomadas, que comprar tomada hoje é muito cara, não sei o quê. Sim, mas se pegar fogo, vai sofrer todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Você fala? Os órgãos públicos? Não. Os prédios públicos, eu acho que eles estão fora disso, eles não entraram na lei. Olha, você não precisa ir muito longe. Olha, se você não precisa ir longe,
Você não precisa ir longe. Na minha vida profissional, eu fazia a manutenção do prédio da Central do Brasil, do relógio. Aquele prédio, se qualquer um que for lá, fecha hoje. Fecha hoje. O prédio da Central do relógio. Fecha hoje. Se for fazer uma vistoria ali, hoje está com... Era federal, passou a ser do Estado. E não é a estrutura dele. A estrutura dele é fantástica. Fantástica. Agora, as instalações, olha... É impressionante. E o engraçado, a única vez que ele pegou fogo foi... Alguém jogou alguma coisa num andar que estava em obra. Agora, você pega a fiação daquele prédio, ainda é aquele RCT que é de algodão ainda, o isolamento não era nem anti-chama, não era de borracha, não é nada, era de tecido ainda. Original. Já pensou o prédio da GE pegar fogo? É triste. Mais alguma pergunta para eles aqui? Não? A gente espera, né? Acabou a eleição, agora a gente espera que, eu sempre digo o seguinte, a gente precisa retomar o crescimento. Agora eu só vejo a retomada do crescimento se o Brasil voltar a fazer as coisas dentro do Brasil. Se a gente continuar fazendo plataforma da Petrobras em Singapura, a gente vai gerar muito emprego lá fora, né? Você sabe qual é quanto os engenheiros, arquitetos, técnicos, quantos por cento do PIB brasileiro essa área tecnológica é responsável? Mais de 80%. Você não tem nada aqui nessa sala, nada que você diga que não tem engenharia por trás. Você não vai encontrar nada aqui. Uma vez eu estava num debate desse, falei isso, aí disseram assim, não, mas tem o coffee break lá, vai ver quem é que planta, se não é o agrônomo. É isso. Se a gente continuar... A indústria naval tinha 38 mil trabalhadores, hoje não tem 1.000. Hoje não tem 1.000. 38 mil trabalhadores. Agora, tudo era feito aqui dentro. É por isso que me preocupa. Outro dia veio aqui uma empresa, até um brasileiro que veio me procurar aqui, representando a maior empresa de transmissão de energia da China. Vai fazer Belo Monte e Rio de Janeiro. Eu fiquei preocupado dele vir aqui, porque ele foi autuado pelo CREA, a empresa. Falei, vai vir aqui chorar. Felizmente não veio chorar, ele veio aqui para regularizar a situação do chinês. E eu falei ontem na Alerj, eu falei o seguinte, eu acho que não tem volta, a globalização, as empresas vão entrar aqui. Agora, qual a contrapartida que o governo do Estado vai querer para quando uma empresa chinesa, coreana, Singapura ou americana vier aqui e botar para cada profissional que vier aqui trabalhar no Brasil? O que eles vão dar em contrapartida? 2 profissionais brasileiros? Nós hoje estamos mais juntando os desempregados com o pessoal que está procurando o primeiro emprego, saindo da universidade. Nós estamos falando de 150 mil engenheiros na rua. Isso não pode continuar. 5, 6 anos atrás, vocês devem ter escutado falar que ia ter um apagão de engenheiros. Ia faltar engenheiros no Brasil e nós tínhamos que trazer lá de fora. Então, eu não sou contra o investimento estrangeiro, a gente sabe que isso é irreversível. Agora, nós não podemos também abrir tudo, olha, vem à vontade e deixa os nossos desempregados. Isso não pode acontecer.
E, para vocês terem uma ideia, no início, quando começou essa onda toda aí, o setor que trouxeram muitos profissionais estrangeiros foi o setor de telecomunicações. E a pior empresa para isso é a antiga Embratel, que ela chega para os profissionais e fala o seguinte: não se registram no CREA. E chama o cara de analista. Como ele é chamado, se é de analista, se é de... Não interessa, tem que ver o que ele faz. Se ele faz trabalho de engenheiro, ele é engenheiro. E ele tem que ganhar o piso salarial que é lei. O que a gente fazia? A gente corria atrás dele, botava a Polícia Federal atrás dele, eles entravam com visto de turista. Isso que a gente não quer que ocorra agora. Aí, quando você pegava o cara já tinha voltado, já tinha vindo outro com visto de turista. E, para vocês terem uma ideia, tem uma lei no Congresso para ser aprovado. Hoje, um profissional estrangeiro, para trabalhar no Brasil, ele demora uns 2 anos para ter o registro aqui, porque ele tem que complementar a carga horária. O americano, o engenheiro civil americano, tem metade da carga horária brasileira. Ele tem que complementar a sua carga horária, ele precisa fazer a tradução juramentada de tudo que ele estudou lá. E o Congresso está querendo que a gente dê o registro em 3 meses. Em 3 meses. Entendeu? Então, é uma luta diária isso aqui, para poder fazer com que os nossos engenheiros tenham o mercado de trabalho aberto novamente. E essa destruição que foi feita com as grandes empresas nossas, isso se reflete em outras áreas também, como o ensino público. Enquanto você vai entregar carteira para engenheiros na UERJ, formando 50, 60 alunos, tem faculdade particular aí com mais de 3.000 estudantes de engenharia. Alguma coisa está errada. Mas também, quando vem as notas, as 20 melhores notas são de instituições públicas ainda. As 2 melhores privadas, nesse rol de 20, não é qualquer uma. É a 18º lugar, é a PUC Rio Grande do Sul e a 20ª PUC Rio. Não é qualquer escola particular. Nada contra as escolas particulares, mas tem uma nova diretriz curricular aí, que estão querendo mudar toda a estrutura do ensino de engenharia, tirando da grade curricular o ensino de cálculo, física, química. E se a gente não grita, houve uma gritaria geral. Nós fizemos uma audiência pública aqui no Clube de Engenharia, que veio gente do Brasil inteiro. Eles resolveram dar uma recuada, que eles iam aprovar em toque de caixa. Não, eles querem, na minha opinião, eles estão querendo um profissional que não saiba o que está fazendo. Vem um software lá de fora, ele aperta o botão e sai o resultado. Agora, por que saiu aquele resultado, não interessa. Então, nós não temos, então não vamos criar uma engenharia que desenvolva produtos. Eu quero saber quem é que descobriu, aí a defesa que a gente faz, a defesa da Petrobras, sim, quem descobriu o pré-sal, procuraram, todo mundo procurou, mas quem descobriu foi a Petrobras. O Brasil é o país que tem os profissionais com maior know-how em descobrir petróleo em águas profundas. Agora, estão entregando lá para fora. Agora, vê se a gente consegue saber como é feito um processador de notebook. Já vem pronto, só para a gente montar, a gente só monta. Então, a gente defende incondicionalmente, é questão de soberania isso, né? Eu tive outro dia aqui com um rapaz, vou chamar rapaz que ele é bem mais novo, 30 e poucos anos, é o novo diretor da Odebrecht. Tá? A gente aqui sempre falou o seguinte, nós não temos que defender o errado, prenda quem tiver que prender. O problema é que no Brasil acabaram com as empresas.
A Odebrecht, para ter uma ideia, está entre as 20 maiores construtoras do mundo. Em alguns segmentos, ela é primeiro lugar. Ele estava proibido, isso tem 3 meses que ele esteve comigo, até 3 meses atrás, a do Odebrecht estava proibido de participar de licitação dentro da Petrobras. E lá nos Estados Unidos, que sofreu o mesmo processo, eles estavam com obras. Eles não foram impedidos lá fora, pelo know-how que a Odebrecht tem. Sim, mas aqui nem com acordo eles puseram. Sim, mas aqui faz uma auditoria. Eu entendo o seguinte, porque no mundo, eu posso garantir para vocês aqui, ó, Camargo Corrêa, Odebrecht, OAS, estão entre as maiores do mundo. Elas é que geram emprego. Esse milhões de desempregados que tem hoje é muito por conta de tudo que aconteceu, que eu acho que exageraram, na minha opinião. Faz uma auditoria no valor do contrato, de tudo. Ó, quer continuar é tanto. Mas perder os contratos... Aonde? Estaleiro? Onde era a escavadinha, mano. Foi um dos setores que foi mais afetado, foi o setor naval. A Brasfel, que é a antiga Verome, lá em Angra, estou falando, o setor tinha 38 mil trabalhadores. E aí a gente não tem nada contra a empresa vir para cá, não, trabalhar lá de fora. Agora, a gente tem que saber como é que vai ser essa divisão do bolo. Não adianta a gente ter grandes produções aqui de empresas estrangeiras, mas o nosso povo desempregado. É triste você ver a realidade aqui. Eu tenho um sobrinho de engenheiro que está desempregado, e acham que o presidente do CREA pode arrumar qualquer coisa. Não, mas é verdade. Não, o presidente do CREA pode arrumar qualquer coisa. E não é uma realidade. Hoje o mercado está... Eu sou da época, ele colocou aí a questão da proposta aí do novo presidente eleito. A gente espera que ele tenha o viés nacionalista, né, e que entenda que tem algumas empresas que são estratégicas e que o país depende dela para ter soberania. Entendeu? E é isso que a gente espera. E é uma esperança que a gente tem de uma mudança do que estava acontecendo. Uma defesa, a gente, independente da empresa, a gente defende as nossas empresas. Não dá para quem é que o pessoal já deve ter lembrado, a Concremate mesmo, que era uma grande empresa, eu acho que alguém já escutou falar aqui, é chinesa, foi vendida. Trabalhou? Foi vendida agora para a China. Os chineses, sabe? Então, com certeza, os melhores empregos da Concremate não vão ficar com profissionais brasileiros. Bom, gente, ela já está olhando cara feia para mim aqui, ó. Há muito tempo. Não é de agora, não. Não, alguém quer falar alguma coisa, aproveita. E a gente tem que remarcar depois, Marisa, novos debates. Eu acho que essa conversa com os síndicos é de suma importância, né? Que os profissionais a gente já faz normalmente esses cursos, essas coisas. Mas com os síndicos é extremamente importante que a gente converse com ele, mostre para ele a realidade dos fatos, o que eles devem exigir do profissional. E eu acho que quando você disponibilizar no site, manda baixar esse guia de procedimentos aqui, que ele até trouxe uma cópia, que lá...
Já? Eu acho que bota junto com todas as palestras e tudo, e eu acho que ali vocês têm ideia do que vocês devem cobrar do profissional. Não se deixem enganar profissionais, que profissional tem profissional honesto, tem desonesto, tem de tudo, como qualquer profissão. Tá? Mas lá vocês têm o que vocês devem exigir deles. O Estelito, quando mostrou aqui uma foto que perguntou essa chave aqui tem algum defeito e tal, depois mostrou a foto da termografia. Nós, quando a gente fez esse guia de procedimento, nós falamos na termografia, mas como a termografia o termógrafo não é um equipamento barato, o pessoal pulou logo, né? Eu falei, mas se você tiver dúvida, faz medição com medidor alicate e tal, achando que tem sobrecarga, pede para que sugere que o síndico contrate um termógrafo, uma pessoa que tenha um termógrafo que faça essa leitura para ele, entendeu? Então é isso, gente. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa aí, esteja à vontade, aproveite o barato. Para vocês, obrigado. Aí tenham uma boa semana e o que precisar, o CREA está à disposição dos senhores. Nós também. Um bom Natal para vocês e um ótimo ano, tá?